Eu realmente não saberia explicar o motivo, mas nesses últimos tempos, aquelas filas do caixa do supermercado têm se tornado extremamente tensas. Eu diria que em alguns momentos até têm se tornado verdadeiros campos de batalha. Se você entrar, por exemplo, no YouTube e pedir lá, tipo, agressão na fila do supermercado e tal, vão vir dezenas, talvez centenas de vídeos de pessoas se estapeando por causa de fila do caixa. E é verdade, você pode observar algumas coisas extremamente desagradáveis que acontecem, como, por exemplo, aquela família que vai com 5 filhos para o supermercado, bota um segurando 1 quilo de alguma coisa em cada fila, você dá aquela olhada rápida com pouca coisa, fala assim, aqui não tem quase nada, vou entrar atrás desse moleque, vou ser atendido logo. Quando chega a vez dele, vem a família toda, 3 carrinhos abarrotados, você fica lá esperando. Ai, que coisa desagradável. Fila de prioridade. Já faz algum tempo que eu tenho visto, assim, parece que acabou o respeito, parece que ninguém se preocupa mais com isso. Já cheguei até aí num supermercado, algum tempo atrás, em que eu fui falar com a caixa, falei, olha só, aqui como é que é esse negócio de fila de prioridade, fila de idoso? Ela falou, a responsabilidade do supermercado, a caixa que falou, tá certo, gente? A responsabilidade do supermercado é botar a plaquinha aqui, que isso aqui é prioridade. Agora, os clientes que se entendam. Aí eu falei, se entendam como? Né? Se entendam como? De que maneira? E foi nesse clima, vamos dizer assim, entendendo esse clima de animosidade, que eu e Fátima, recentemente, fomos passear num supermercado. Vocês que estão por dentro da pandemia sabem que, atualmente, o único passeio que idoso pode dar é no supermercado. Então, eu e Fátima colocamos as nossas melhores roupas, a roupa do culto de domingo, e a gente vai em algum mercado fazer compra. Então, estávamos lá, num determinado mercado, e aconteceu exatamente isso. Eu vi lá, a gente estava com pouca coisa, eu vi, essa fila aqui, acho que vai muito rápida, e na hora de passar no caixa, tinha uma mulher que parecia, sabe aquele estereótipo de executiva? Você vê uma mulher que, nitidamente, ela era uma pessoa extremamente ativa, preocupada com um monte de coisas ao mesmo tempo, carregava uma bolsa enorme debaixo do braço, enquanto passava a compra com os outros, devia ter pelo menos uns 3 notebooks naquela bolsa. Num certo momento, essa aparente executiva, ela simplesmente parou a fila, já tinha passado metade do carrinho, outra metade ainda estava lá para ela colocar em cima da esteira. Nós éramos os seguintes da fila, e de repente aquela mulher entrou no mercado. Gente, sinceramente, acho que todo mundo pode esquecer alguma coisa. Você está passando no caixa, lembrou de algo extremamente importante. Desculpe, vou ali um instantinho pegar alguma coisa. Ela não chegou a falar isso, mas ela simplesmente interrompeu a fila, metade das compras já passada, outra metade no carrinho. Eu esperei pacientemente. Realmente pacientemente, Marcão. Com calma, com calma. Naquele momento eu estava cheio do Espírito. Aí esperei, e as filas do lado vão passando, e nada da mulher voltar, e eu comecei a ficar inquieto, pensando, mas, essa mulher voltou para fazer compra? Depois, assim, de uns 30 segundos, de uma extrema tolerância, eu comecei a fazer julgamentos no meu coração. Falei assim, mas, meu Deus do céu, que mulher mais sem noção. Você acha dono do mercado? Parou tudo, foi fazer compra de novo, olha só, parou toda a fila, e quando eu olho lá no final, tinha uma seção em que as pessoas podiam se servir um refrigerante, uma espécie de um self-service, em que a pessoa ia escolhendo, as pessoas iam botando comida numa quentinha para que a pessoa leve para a viagem. E aí eu olhei e falei assim, mas não é possível. Aquela mulher totalmente sem noção parou a fila para ir lá fazer quentinha para levar para casa. Isso é um absurdo, isso é inaceitável. Cadê o gerente? Cadê o gerente? Não tem gerente. Deu uma vaga na fila do lado, eu passei na fila, e aí nisso a mulher sem noção chegou. No meu coração decaído, falei assim, quer saber? Eu aposto que essa mulher,
ela vai entrar agora num carro que mais parece um disco voador, provavelmente está até com o motorista esperando ela aqui, totalmente sem noção. Vou só esperar para ver como é que essa mulher vai sair desse mercado. Pô, e aí, enfim, botei as compras no carro, sentei, liguei o rádio, perdi até a vontade de ficar esperando. Mas falei assim, gente, não vou esperar mais nada, vou embora. Aí nisso, eu reparei que na porta do mercado tinha uma mulher com uma filhinha, aparentemente, ou quer dizer, você podia ver de uma maneira muito clara que a mulher e sua filhinha estavam passando fome. Naquele momento, eu vi que a mulher saiu e o prato que ela havia feito era para dar para aquela mãezinha com a sua filhinha que estava na porta do mercado. E ela parou a fila toda, porque ela deve ser mesmo, como eu imaginei, algum tipo de executiva, que quando ela passou igual um furacão entrando no mercado, ela deve ter visto a senhora, a filhinha, e ela pensou, quando eu sair vou levar uma comida para elas. Mas ela deve ter, diante de tantas coisas que estavam na sua mente, deve ter esquecido. Mas, de fato, quando ela estava no meio das compras, ela deve ter lembrado, eu preciso levar a comida para essa mãe, preciso levar a comida para a filhinha. E aí ela voltou, fez os pratos, na saída entregou. Deus permitiu que eu visse. E na mesma hora o Senhor me repreendeu dizendo, Mateus 7, 1 e 2. É o texto que eu quero falar com vocês nessa noite, ou nessa tarde. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Imediatamente fui tomado por uma enorme vergonha diante de Deus. Eu não tive a sensibilidade de perceber aquela mulher com a sua filhinha na porta do mercado. E julguei de uma maneira horrível aquela mulher que teve a sensibilidade que eu não tive. Pensei, olha, por que a gente é assim? Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu me lembro que certa vez, eu era diácono numa outra igreja, e naquela manhã, a minha função era ficar na porta entregando boletim e ajudando as pessoas a encontrarem assento e se acomodarem. De repente, vem um homem também muito agitado, ele não responde ao meu cumprimento, ele entra na igreja, senta por alguns instantes, eu estava observando ele, era a minha função, eu vi muito agitado, não participou, não prestou atenção, em pouco tempo ele saiu, do jeito que entrou, ele saiu. No meu coração eu falei, gente, mas que homem horrível. Nem respondeu o meu cumprimento, entrou, saiu, que antipático. Algumas semanas depois, esse homem voltou na igreja, se converteu, e Deus também me deu a oportunidade de conhecer sua história. Naquele dia, aquele homem tinha acabado de perder o seu pai de uma maneira súbita e inesperada. Ele teve a notícia da perda do seu pai, com quem ele tinha um grande relacionamento, eram extremamente amigos. O seu pai morreu de uma forma totalmente inusitada. E ele foi, pela primeira vez numa igreja evangélica, buscando algum tipo de conforto. Ele entrou, ele saiu. No meu coração, eu julguei e não considerei o problema tão sério, difícil e grave que aquele homem estava passando. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. O Sermão do Monte, ele pode ser dividido em 3 partes. No capítulo 5, a gente vê as características de um cidadão do reino de Deus. Na segunda parte, no capítulo 6, Jesus fala da nossa relação com Deus. E a terceira parte do Sermão do Monte é justamente o capítulo 7, onde ele vai falar da nossa relação com outras pessoas.
E Jesus começa falando da nossa relação com as outras pessoas, com esse alerta, essa admoestação: não julguem. E quero dizer para vocês que, infelizmente, esse é um assunto que eu entendo, do qual eu posso falar. Não porque estudei, mas porque eu luto contra isso o tempo todo no meu coração. Vejam, nesse mundo decaído em que nós vivemos, nós somos ensinados e encorajados a julgar, a avaliar o tempo todo. Atualmente, nos dias de hoje, nós assistimos um filme, no final do filme já entra lá um pedido de avaliação. Dê sua nota para o filme. Fazemos uma compra pela internet, logo em seguida nós recebemos um SMS ou um e-mail pedindo que você avalie a sua compra. Você faz uma ligação solicitando um serviço a uma empresa e já vem aquela gravação pedindo, ao final, espere para avaliar o atendimento. Entra num restaurante, na saída tem um botão para você dizer se gostou, se mais ou menos, ou se não gostou. As próprias mídias sociais, elas estimulam e encorajam isso o tempo todo. Viu um post, viu o vídeo, viu a citação, like, dislike. Curtiu, não curtiu. Coraçãozinho, indiferença, inocente, culpado. Somos chamados a julgar o tempo todo. Qual o problema disso? Um dos principais problemas é que essa predisposição ao julgamento sempre vem associada ao espírito da crítica. Essa é a primeira consideração que eu quero fazer com vocês nesse momento. A primeira consideração é: o fato de estarmos julgando o tempo todo acirra em nós um espírito crítico. Nós somos treinados involuntariamente a criticarmos, a acharmos problemas, a vermos erros, a descobrirmos falhas. Se nós mantemos essa crítica apenas a produtos e serviços que contratamos, não tem problema nenhum. A questão, o que é inaceitável, é quando nós levamos esse hábito para as demais áreas da nossa vida. É quando nós levamos essa predisposição para os nossos relacionamentos. Daí vem a advertência de Jesus. Jesus está dizendo: não julguem, no sentido de dizer, olha, gente, tomem cuidado para que vocês não passem a vida de vocês buscando erro na vida de outras pessoas. Tomem cuidado para jamais terem prazer em criticar alguém pelos seus erros, pelas suas falhas ou pelos seus pecados. Tem gente que busca motivos para poder condenar seus amigos, seus parentes, as pessoas com quem convive. Tem gente que chega a ficar desapontada quando fica muito tempo sem descobrir nenhum pecado, nenhuma falha, nada que ela possa comentar ou criticar. Nesse caso, esse é o grande problema. Há uma satisfação maligna, percebe? Em detectar um pecado, em descobrir uma falha, em achar um erro. Eu não sei se eu já falei para vocês aqui num domingo, assim, final de tarde, início de noite, mas eu sei que eu já tive a oportunidade de contar em alguns módulos de conexão. Mas certa vez, eu conversei com um homem que estava chegando na nossa igreja, e ele vinha de experiências de liderança de outras igrejas muito ruins, muito tristes. E aí, como nós temos o hábito de conversar com todo mundo que chega na igreja, nós nos sentamos na minha mesa para conversar. Ele posicionou a cadeira bem na minha frente. Lá pelas tantas, ele virou para mim e falou mais ou menos o seguinte: Pastor Henrique, meu primeiro pastor, na igreja onde eu era envolvido, onde eu militava, depois de um tempo, eu descobri que ele era homossexual. Saí de lá, fui para outra igreja.
Depois de algum tempo, eu descobri que o pastor dessa nova igreja era adúltero. Eu saí de lá e procurei outra igreja. Depois de um tempo atuando nessa igreja, eu descobri que o pastor era ladrão, ele roubava a igreja. E aí ele parou, olhando nos meus olhos. E eu pude ler a sua alma. E nela estava registrado: é só uma questão de tempo para eu descobrir o seu pecado. Tem gente que parece que arroga para si essa função de descobridor de pecados. Sente prazer em saber, em comentar o pecado dos outros. Agora, os que andam por esse caminho, inevitavelmente, eles se tornam pessoas extremamente intolerantes. Não há como andar por esse caminho sem se tornar amargurado, sem se tornar uma pessoa cheia de rancor, sem se tornar uma pessoa absolutamente insuportável. A segunda consideração que eu gostaria de fazer é que o espírito da crítica precipitada, vejam só, irmãos, o espírito da crítica precipitada alimenta o preconceito. Esse espírito de julgamento alimenta o espírito da crítica precipitada, quer dizer, uma crítica que você olha, já tem um parecer. Você não avaliou a situação, não ponderou, não tentou se informar a respeito do que está acontecendo. Não, você olhou, soube de alguma coisa superficialmente, pronto, você já deu seu veredito e dali para frente aquela é a verdade incontestável e você vai lutar por ela. O espírito de julgamento, que alimenta esse espírito da crítica precipitada, também vai alimentar o hediondo sentimento do preconceito. O preconceito leva as pessoas a avaliarem outros por sua aparência, seja ela qual for. Aquela questão, olha a pessoa, pronto, já sei quem ela é, já sei tudo dela, se ela é boa, se ela não é, se é como eu gostaria, enfim. Se vou fazer amizade com ela ou não, se vou me dar bem com ela ou não. Pela aparência, o preconceituoso acha que já sabe tudo, que já definiu tudo, que já conhece profundamente aquela outra pessoa. Julga pelo seu jeito de vestir, pelo seu jeito de andar. Aqui na igreja, nós lutamos intensamente contra o preconceito, não porque é algo politicamente correto nos dias atuais, mas porque sempre foi uma determinação bíblica. Por exemplo, Tiago capítulo 2, versículo 1 diz, é proibida a acepção de pessoas. Tiago, o irmão do Senhor, fala, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Daí segue todo um capítulo, quase um capítulo inteiro, condenando o preconceito nas suas mais diversas formas. Não tenham dúvidas, com esse comportamento, aqueles que praticam isso, acumulam justo juízo sobre si mesmos, como Jesus ensinou, porque da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. A medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. No entanto, esse é só um aspecto desse assunto. Existe o outro lado. Se de um lado está essa questão da crítica precipitada, que é totalmente condenada por Jesus, no outro extremo está a conivência, que vai ser igualmente condenada. Jesus não diz que o verdadeiro cristão não pode expressar sua opinião a respeito de outras pessoas, de outros assuntos. Não, ele jamais disse isso. Essa é a terceira consideração. A crítica autêntica é necessária e determinada por Jesus. O próprio Senhor nos adverte, no mesmo capítulo 7 de Mateus,
texto que nós estamos comentando nesse momento, Mateus, capítulo 7, versículos 15 e 16, o Senhor diz: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Tomem cuidado com eles. Eles vêm vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Portanto, Jesus proíbe um tipo de julgamento, o julgamento precipitado, o julgamento daquele irmão próximo, com quem você pode conversar, com quem você pode lidar, se relacionar, mas você decide abrir mão de tudo isso para condená-lo antecipadamente no seu coração. No entanto, Jesus determina que façamos um outro tipo de julgamento, sobretudo quanto àqueles que se apresentam como líderes religiosos, os falsos profetas. Existem, irmãos, questões que são essenciais à fé cristã, em relação aos quais nós não podemos e jamais poderemos admitir afirmações levianas. Nós jamais vamos poder permitir, se queremos ser efetivamente cristãos, heresias, deturpação da palavra de Deus. Jesus mostra, ele alerta que os falsos profetas são extremamente perigosos. É Jesus que está falando. Eles são ardilosos. Olha o que Jesus diz. Os falsos profetas, eles vêm numa embalagem fofinha. Eles vêm em peles de ovelhas. Seu discurso é suave. A mensagem do falso profeta é sedutora. As palavras dos falsos profetas são envolventes, encantadoras. Aparentemente, o falso profeta é inofensivo. Ele aparenta ser alguém sincero contra toda a hipocrisia, todo o cinismo. Aparentemente, eles são amáveis. Mas Jesus diz: cuidado, cuidado. Eles são lobos devoradores, pelos frutos vocês os reconhecerão. Irmãos, queria até pedir para, se a comunicação depois puder fazer, uma frase que para mim é a frase da década, que entrou para a história, para os anais da Igreja Oceânica. Quando nós estávamos naquela assembleia de 8 de dezembro de 2019, definindo o nosso rompimento com o presbitério, num certo momento, naquele momento ali, as forças do inferno se levantaram contra nós. Por pouco, a coisa toda não desandou e haveria assim, um mal-estar generalizado na igreja, com muita gente ferida, muita gente entristecida, enfim. E num determinado momento, um dos nossos irmãos estava falando, aí o outro gritou: mentiroso! E aí Fabrício vem, pega a palavra, e naquele momento em que talvez houvesse um certo número de pessoas entre nós, hesitantes em relação ao que estava acontecendo, Fabrício virou e perguntou o seguinte: Igreja Oceânica, vocês me conhecem? Quem estava aqui jamais vai esquecer dessa pergunta. Eu vou levar ela no meu coração para toda a eternidade. Sabe por quê? Foi o momento exato, foi o momento perfeito. Essa frase talvez tenha mudado os rumos da própria igreja, no sentido positivo, no sentido bom. O que essa pergunta traz no seu bojo? Ela traz essa questão: irmãos, vocês me conhecem? Vocês... No caso era o Fabrício perguntando: vocês conhecem esse presbítero? Vocês conhecem a minha esposa? Conhecem meu filhinho? O que ele trouxe à mente da igreja foi essa questão: olha, vocês conhecem o Henrique? Vocês conhecem a Fátima? Eles vivem entre nós. Os seus filhos estão aqui. Vocês conhecem o Marcão, conhecem o Jonatas, vocês conhecem os irmãos do conselho, vocês convivem com eles o tempo todo. Nesse momento decisivo, em quem vocês vão acreditar?
Percebe? Pelos frutos os conhecereis. Foi o momento certo de trazer isso à mente. Olha, vocês que estão aqui, que são autoridades eclesiásticas da instituição, vocês, nós não conhecemos. Mas o Fabrício, nós sabemos quem é. O Henrique, o Marcão, o Jonas, o Carlito, os presbíteros da igreja. Esses nós conhecemos, nós convivemos com eles. Então, nós conseguimos fazer uma boa avaliação das suas vidas, porque nós sabemos quem eles são. E aqui na igreja é assim. O Henrique passa vergonha no mercado, depois ele vem e fala isso aqui no púlpito. Irmãos, é assim. Mas eu vou além. Não só os líderes religiosos devem ser julgados, avaliados, criticados, como também os políticos, como também todos aqueles que ocupam cargos públicos. Eles têm que ser examinados com lupa, com extremo cuidado. Influenciadores digitais, seja lá o que isso queira dizer, têm que ser avaliados, precisam ser julgados. Repórteres, uma imprensa que cada vez tem menos vergonha de se mostrar efetivamente cristofóbica. Ela tem que ser julgada por nós, tem que ser avaliada dia a dia, reportagem por reportagem, parágrafo por parágrafo. Você tem que julgar, você precisa avaliar essas pessoas e essas instituições. Nesse caso, primeiro, desconfiem, fiquem atentos. Só depois, com muita convicção e paz no coração, baixem a guarda. O único ser do universo para o qual é válida a afirmação que o pastor Marcão frequentemente nos lembra, de que o entendimento pode esperar, mas a obediência não, é o Senhor. Só Ele. A Ele sim. Olha, Deus está me mandando, eu não estou entendendo. Pode esperar, o entendimento pode esperar, mas a obediência não, eu tenho que obedecê-lo agora. Mas em relação a políticos, a líderes religiosos, em relação a repórteres, em relação à imprensa, não, é o contrário. Primeiro eu quero entender muito bem o que está acontecendo, antes de eu dar meu apoio, antes de haver minha concordância. O pastor Augusto Nicodemos, ele explica esse outro lado do julgamento da seguinte maneira, ele diz assim: o Senhor nunca proibiu que julgássemos os outros, e sim que o fizéssemos de maneira hipócrita, maldosa e arrogante. Então ele diz, julgar faz parte essencial da vida cristã. O cristão está o tempo todo julgando e avaliando, e precisa fazer isso. Somos diariamente chamados a exercer o papel de juízes, movidos por amor pelas pessoas e zelo pelas coisas de Deus. E agora ele vai botar o dedo na ferida. Olha o que ele diz. Quem nunca julga, contribui para que o erro se propague, para que as pessoas continuem no erro. São gente sem convicção. Elas se tornam coniventes e cúmplices das mentiras, heresias e atos imorais e antiéticos dos que estão ao seu redor. Olha isso. Quem nunca julga, contribui para que o erro se propague. Atente para as palavras de Jesus. João 7,24. Não julguem apenas pela aparência. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. É Jesus quem está falando. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Alguns erroneamente pensam que Jesus ensinou a não julgarmos ninguém,
Quando, na verdade, o que acontece é que Jesus nos deu os parâmetros corretos para que nós julgássemos com justiça. Ele nos deu todos os critérios para que nós pudéssemos fazer um bom julgamento, para que nós avaliássemos efetivamente a verdade. No início nós lemos Mateus 7, 1 e 2. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mas na mesma linha de pensamento em que Jesus diz não julguem, ele continua dizendo agora no versículo 3, do 3 em diante: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Gente, Jesus é claro ao afirmar que o problema não é você querer ajudar o irmão a tirar o cisco do olho. O problema é você se sentir superior ao fazer isso. O real problema está no fato do cisco no olho do irmão te incomodar muito mais do que o galho que está no seu próprio olho. Esse é o problema. E assim, gente, vamos às aplicações. Que aplicações a gente pode fazer daqui? Vou fazer só 2 aplicações, tá bom? Depois, certamente, você deve pensar em outras que você pode aplicar à sua vida também. E vai fazer muito bem se fizer isso. Primeira aplicação, eu diria, não julgue precipitadamente seus irmãos. Não julgue precipitadamente seus irmãos. Lembra da história do irmão que entrou na igreja, eu estava na porta, ele entrou aparentemente de uma maneira rude, ríspida, não respondeu ao cumprimento. Meu Deus, ele tinha acabado de ter notícia de que seu pai tinha morrido naquele instante. Entrou pela primeira vez numa igreja evangélica, buscando consolo. Como eu pude julgá-lo? Como eu pude julgá-lo? E essa é a verdade aqui entre nós nesse momento. Todas as pessoas que você conhece, estando aqui, que estão na sua casa, que fazem parte do seu círculo de relacionamentos, todas estão enfrentando batalhas que você não tem ideia do que elas estão encarando nesse momento. Cada um tem seus próprios problemas, cada um tem suas fraquezas, cada um de nós tem suas próprias dificuldades. Se você olhar ao redor, hoje, aqui desse momento, gente, como as pessoas estão bonitas, elas estão arrumadas, estão cheirosas, participando desse culto tão abençoado. Mas lá no fundo, um número enorme de gente aqui está com uma série de preocupações sérias, graves, importantes, justas. E você não sabe. Por isso você não deve julgá-las. Você não sabe o que ela está enfrentando. Você não sabe para ela a intensidade daquele problema, a que nível está indo. Você não entende das suas lutas, nós não temos nem conhecimento da maioria delas. Por isso, seja compreensível com seus irmãos, seja brando, seja bondoso, seja amável. Nunca parta do princípio que seu irmão, que seus parentes, que seus amigos estão agindo de má fé. Não parta desse princípio. Não parta do princípio de que eles estão agindo de tal maneira porque eles estão mal intencionados. Não pense assim. Tiago, irmão do Senhor, mais uma vez, capítulo 2, versículo 13, diz: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. E ele termina com a seguinte declaração: a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia sempre vai triunfar sobre o juízo. Eu é que tinha que estar atento àquela mulher na porta do mercado,
Eu é que tinha que ter tido a sensibilidade de perceber que tinha uma pessoa com fome, com sua filhinha com fome. Eu é que tinha que ter me preocupado. Tinha que ter partido de mim, que conheço a Jesus, a preocupação, o cuidado, a providência por aquela refeição. Mas meu julgamento precipitado só serviu para me condenar a mim mesmo e me envergonhar diante do meu Deus. Então não julgue precipitadamente seus irmãos. Segunda aplicação, não seja conivente com aquilo que Deus condena. Nós estamos falando dos dois extremos. Não julgue precipitadamente, mas cuidado com os falsos mestres. Então, a primeira aplicação foi nesse sentido, não julgue precipitadamente. A segunda aplicação é, não seja conivente com aquilo que Deus condena. Irmãos, é uma pena que a gente está às vésperas de eleição, mas eu vou ter que falar isso. Era melhor falar isso em outro momento, mas vou citar o seguinte. Hoje em dia, eu acho que muito pior do que ser esquerdopata ou direitopata é ser isentopata. Muito pior do que o esquerdopata, muito pior do que o direitopata é ser isentopata. Sabe quem são os isentopatas? São aqueles que nunca se posicionam, estão permanentemente em cima do muro, querem ficar bem com todo mundo, não querem se desgastar, nunca assumem uma posição. São pessoas sem gosto, sem sabor. Jesus disse que esses mornos seriam vomitados da sua boca. Você não encontra nenhuma passagem na Bíblia dizendo que nós devemos ser tolerantes com os falsos profetas, que nós precisamos ser tolerantes com os hereges, que nós temos que ser tolerantes com os pregadores de mensagens que afastam você de Cristo. Nós temos que ser tolerantes com ideologias que são radicalmente contrárias à fé cristã. Nem mesmo que devemos ser tolerantes com aqueles que decidiram viver deliberadamente em pecado. Jesus nunca disse que nós temos que ser compreensivos, indulgentes e tolerantes com qualquer pessoa, a qualquer custo, permitindo qualquer coisa em troca de uma aparente paz. Lembre-se, quem nunca julga, contribui para que o erro se propague, para que as pessoas continuem no erro. Elas se tornam coniventes e cúmplices de mentiras e das heresias, das mentiras, das heresias e dos atos imorais e antiéticos dos que estão ao seu redor. Eu quero concluir, gente querida, dizendo que quando nós alertamos contra os falsos profetas, quando nós disciplinamos alguém, nós estamos apenas cumprindo o nosso difícil papel de pastorear a igreja de Deus. Nós não seremos jamais daquele time que está sempre pronto para pegar em pedras para condenar e fazer justiça com as próprias mãos. Nunca seremos desse time. Mas também não seremos do time daqueles que negociam e distorcem a preciosa e cara mensagem do Evangelho. Não seremos nunca desse time. Aqui na Oceânica, nós nos vemos como uma família. Não temos nenhum prazer em saber que o nosso irmão pecou, caiu, falhou. Mas também não compactuamos com o seu pecado. Nós vamos insistir em ajudá-lo a voltar para o caminho. Nós passamos juntos pela porta estreita, nós prosseguimos juntos no caminho apertado, e nós entendemos que precisamos uns dos outros. Nós entendemos que não está fácil para ninguém. Nós entendemos que entre nós não há ninguém que não esteja passando por lutas e dificuldades nesse exato momento, que também precise de ajuda. Não entendemos assim. O que nós sabemos é, não fosse pelo Senhor, nenhum só de nós
conseguiria. Vamos orar? Senhor, ajuda a gente a viver essa realidade. Queremos ter um coração bondoso, jamais predisposto a julgar precipitadamente nossos irmãos, nossos amigos, nossos queridos. Também não queremos, Senhor, sermos indiferentes ou coniventes com falsos profetas, heresias e coisas que são extremamente perniciosas à fé cristã. Só o Senhor pode nos dar esse equilíbrio. Ajuda-nos a vivermos essa realidade. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.